Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Ano 6º, março de 1863, número 3, segunda parte. Resposta da Sociedade Espírita de Paris sobre questões religiosas. Resumo da ata da sessão de 13 de fevereiro de 1863. Foi comunicada uma carta endereçada de Tournai-Charron, Charronnet-Ferrier, ao Sr. Allan Kardec, contendo respostas ditadas a um médium daquela cidade sobre perguntas das mais delicadas dos dogmas da Igreja. Tais perguntas, dirigidas ao Espírito de Jesus, Filho de Deus, evocado para tal fim, são estas. Primeira: o inferno é eterno? Segundo: poderia expor ao alcance de minha inteligência a explicação que vos pedi sobre a ceia que precedeu a vossa paixão? Terceiro: por que se realizou a vossa paixão? Quarto: que devo pensar da comunhão? Estais na hóstia, meu Jesus. Quinto: que tem de comum o poder temporal com o poder espiritual, para não se poderem separar? Sexto: que tem o amor de tão precioso para estar no coração de todos os homens? Sétimo: o que é a história sagrada e quem a fez? Oitavo: o que significa estas palavras, história sagrada? Pede o autor da carta que a sociedade se pronuncie em sessão solene sobre o valor das respostas que ele obteve e sobre a autenticidade do nome do espírito que as deu. Depois de haver examinado o assunto, o comitê propõe a resolução seguinte, cuja leitura é feita à sociedade, que a aprova calorosamente por unanimidade e pede sua inserção na Revista Espírita, para a instrução de todos, e a fim de que se compreenda a inutilidade, no futuro, de se dirigirem perguntas sobre temas semelhantes. Se o autor se tivesse limitado à primeira pergunta, bastaria enviá-la ao Livro dos Espíritos, no qual ela é tratada. Aliás, a questão é mal formulada. Não se sabe se ele entende a eternidade como um lugar de expiação ou das penas infligidas a cada indivíduo. Decisão tomada pela Sociedade Espírita de Paris sobre perguntas propostas pelo Sr. Tournai-Charron, na sessão de 13 de fevereiro de 1863. A Sociedade Espírita de Paris, depois de tomar conhecimento da carta do Senhor e das perguntas sobre as quais deseja que ela se pronuncie em sessão solene, sente-se no dever de lembrar ao autor da carta que o fim essencial do Espiritismo é a destruição das ideias materialistas e o melhoramento moral do homem. Que ele não se ocupa de modo algum de discutir os dogmas particulares de cada culto, deixando sua apreciação à consciência de cada um. Que desconhecer tal fim seria ele fazer instrumento de controvérsia religiosa, cujo efeito seria perpetuar um antagonismo que ele tende a fazer desaparecer, chamando todos os homens para a bandeira da caridade, levando-os a não verem em seus semelhantes senão irmãos, sejam quais forem suas crenças. Se em certas religiões há dogmas questionáveis, é preciso deixar ao tempo e ao progresso das luzes o cuidado de sua depuração. O perigo dos erros que poderiam encerrar desaparecerá à medida que os homens fizerem do princípio da caridade a base de sua conduta. O dever dos verdadeiros espíritas, dos que compreendem o fim providencial da doutrina, é, pois, antes de tudo, dedicar-se a combater a incredulidade e o egoísmo, que são as verdadeiras chagas da humanidade, e a fazer prevalecer
tanto pelo exemplo quanto pela teoria. O sentimento de caridade, que deve ser a base de toda religião racional e servir de guia nas reformas sociais. As questões de fundo devem passar à frente das questões de forma. Ora, as questões de fundo são as que têm por objetivo tornar melhores os homens, considerando-se que todo progresso social ou outro não pode ser senão consequência do melhoramento das massas. É para isso que tende o Espiritismo e por aí prepara os caminhos a todos os gêneros de progressos morais. Querem agir de outra forma e começar o edifício pela cumieira, antes de lhe assentar os alicerces. É semear em terreno que não foi arroteado. Como aplicação dos princípios acima, a Sociedade Espírita de Paris se declara impedida, por seu regulamento, de interferir em todas as questões de controvérsia religiosa, de política e de economia social, e não cederá a nenhuma provocação que tenda a desviá-la desta linha de conduta. Em razão disto, não emitirá, nem oficial nem oficiosamente, opinião quanto ao valor das respostas ditadas ao médium, respostas essencialmente dogmáticas e mesmo políticas, e ainda menos fazê-las objeto de uma discussão solene, como pede o autor da carta. Quanto ao livro que deve tratar dessas questões e cuja publicação é prescrita pelo espírito que a ditou, a sociedade não vacila em declarar que considera tal publicação inoportuna e perigosa, naquilo que poderia fornecer armas aos inimigos do espiritismo. Por conseguinte, crê do seu dever desaprová-la, como desaprova toda publicação própria a falsear a opinião sobre o fim e as tendências da doutrina. No que respeita à natureza do espírito que ditou aquelas comunicações, a sociedade julga dever lembrar que o nome que toma um espírito jamais é garantia de sua identidade. Que não se poderia ver uma prova de superioridade em algumas ideias justas que emita, se com estas encontramos outras falsas. Os espíritos verdadeiramente superiores são lógicos e consequentes em tudo o que dizem. Ora, não é este o caso de que se trata. Sua pretensão de crer que este livro deve ter como consequência levar o governo a modificar certas partes de sua política bastaria para fazer duvidar de sua elevação. E melhor ainda, do nome que toma, porque isso não é racional. Sua insuficiência ressalta ainda de dois outros fatos não menos característicos. O primeiro é que é completamente falso que o Sr. Allan Kardec tenha recebido missão, como pretende o espírito, de examinar e fazer publicar o livro de que se trata. Se tem a missão de o examinar, não pode ser senão para fazer sentir os inconvenientes e combater a sua publicação. O segundo fato está na maneira pela qual o espírito exalta a missão do médium, o que jamais fazem os espíritos bons e o que fazem, ao contrário, os que querem impor-se, captando-lhes a confiança por meio de belas palavras, com a ajuda das quais esperam fazer passar o resto. Em resumo, torna-se evidente para a sociedade que o nome com que se adorna o espírito, que diz ser o Cristo, é apócrifo. Ela se julga no dever de exortar o autor da carta, bem como o seu médium, e não se deixarem iludir por tais comunicações e a se restringirem ao objetivo essencial do espiritismo. François Saime Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863.
Tereis piedade de um pobre miserável que sofre desde muito de cruéis torturas? Oh, o vácuo, o espaço, caio, socorro! Meu Deus, eu tive uma existência tão miserável. Era um pobre coitado. Sofri tanta fome na velhice. Foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo da vida já estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a este mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tivesse fome em vez deste sofrimento mais terrível, e aliás imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses infelizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Loury. Logo depois, o espírito protetor do médium disse: Esse que acaba de se dirigir a vós, minha filha, foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem, e em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos últimos limites do desespero, pondo em termo a sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que tem conhecimento suficiente da vida futura para sofrer e desejar uma nova provação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Estou feliz por vos ver reunidos, meus caros filhos. Estou convosco quando vos reunis assim. Estou sempre pronto a vos dar os meus sentimentos. Se um espírito bom não pudesse comunicar-se convosco por falta de condições físicas, eu seria seu intermediário. Mas estáis cercados de espíritos bons e eu deixo que vos instruam. Perseverai nos caminhos do Senhor e sereis abençoados. Tende paciência nas provas, não vos recuseis a fazer o bem pela ingratidão dos homens. Em breve, os homens serão melhores e os tempos estão próximos. Adeus, meu bem amados. Eu vos acompanho nas vossas tristezas como nas vossas alegrias. A paz esteja convosco. Teu espírito protetor. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Loury. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, na rua Corderie. Tinha 67 anos. Observação. Um incrédulo a quem foi relatado o fato mediúnico como prova das comunicações de além-túmulo respondeu: Mas quem sabe se o médium não tinha conhecimento do Jornal do Havre e se não construiu o romance com a notícia?
Como se vê, a trapaça é sempre o último reduto dos negadores, quando não se podem dar conta de um fato cuja evidência material não deve ser posta em dúvida. Com eles, nem mesmo basta mostrar que não se tem nada nas mãos, nem nos bolsos, porque dizem os escamoteadores, fazem o mesmo, e, entretanto, desafiam a argúcia do observador. A isto perguntamos, por nossa vez, que interesse teria o médium em representar a comédia? Aqui nem se pode supor o interesse de amor próprio numa coisa que se passa na intimidade da família, quando não se enganaria a si mesmo e aos seus. Aliás, quando a gente quer se divertir, não se escolhem assuntos desta natureza pouco recreativos, e não é admissível que uma moça piedosa misture o nome de Deus a uma brincadeira grosseira. O desinteresse absoluto e a honorabilidade da pessoa são as melhores garantias de sinceridade e a resposta mais peremptória a dar em casos que tais. Além disso, faremos notar o castigo infligido ao suicida. Morto há 6 anos, ele se vê sempre caindo da torre e indo quebrar-se nas pedras. Espanta-se com o vazio que há em sua frente. E isto há 6 anos. Quanto tempo durará? Ele não o sabe, e a incerteza lhe aumenta a angústia. Isto não equivale ao inferno e suas labaredas? Quem nos revelou tais castigos? Nós o inventamos? São os próprios que os sofrem, que nos vêm descrever como outros descrevem as suas alegrias. Conversas de Além-Túmulo. Clara Rivière, Sociedade Espírita de Paris, 23 de janeiro de 1863. Médium, Sr. Le Marie. O Sr. J., médico em Gard, nos transmite o fato seguinte. Uma família de trabalhadores, meus vizinhos de campo, tinha uma menina de 10 anos chamada Clara, completamente enferma desde os 4 anos. Durante toda a sua vida, jamais soltou um único lamento, nem demonstrou o mais leve sinal de impaciência. Embora sem instrução, consolava a família aflita, discorrendo sobre a vida futura e a felicidade que ali devia encontrar. Morreu em setembro de 1862, após 4 dias de torturas e convulsões, durante as quais não deixou de orar a Deus. Dizia ela, não temo a morte, porque depois uma vida de felicidade me está reservada. A seu pai, que chorava, dizia, consola-te, virei te visitar, minha hora está próxima, e eu o sinto, mas quando chegar, saberei e te prevenirei antes. Com efeito, quando o momento fatal estava a ponto de realizar-se, chamou todos os seus e disse, não tenho mais que 5 minutos de vida. Dai-me as vossas mãos. E expirou, conforme anunciara. Desde então, um espírito batedor veio visitar a casa dos Rivière, onde derruba tudo. Bate na mesa como se tivesse uma clava. Agita os lençóis e as cortinas. Mexe na louça e joga bolas nos celeiros. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a irmãzinha desta, que tem apenas 5 anos. Segundo a criança, sua irmã lhe falou muitas vezes, e o que exclui qualquer sentimento de insensatez é que as aparições lhe fazem soltar gritos de alegria ou lamúrias se não fazem imediatamente o que ela deseja, isto é, apagar o fogo e todas as luzes no quarto, onde ocorre a visão, durante a qual a criança não deixa de dizer, mas vede como Clara está linda. Desejando saber o que queria Clara, esta pediu ao pai Rivière que lhe devolvesse os cabelos
que lhe haviam cortado, conforme costume da região. Mas, não obstante tivessem os pais satisfeito o desejo, levando os cabelos ao túmulo, o espírito continuou as visitas e o barulho, que eu mesmo testemunhei, a ponto de os vizinhos e amigos se comoverem. Então admoestei os pais, perguntando se não tinham nada a se censurar em relação a alguém, ou cometido alguma ação desleal, que era provável que o espírito os atormentasse, enquanto não tivessem reparado suas faltas, para o que os aconselhei a refletir seriamente sobre isto. Durante uma ausência de 10 dias, a que me vi forçado, a obsessão tomou um caráter mais violento, a ponto de Rivière ter lutado corpo a corpo e sido derrubado. O terror apoderou-se desses infelizes e eles foram consultar um médium, o qual os aconselhou a dar uma esmola geral a todos os pobres da região, favor que durou 2 dias. Comunicar-vos-ei o resultado. Entretanto, ficarei muito feliz se receber vossos conselhos a respeito. 1. Evocação de Clara Rivière. Resposta. Estou junto a vós, disposta a responder. 2. De onde vos vêm, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que experimentei sobre a vida futura antes de vossa morte? Resposta. Do pouco tempo que devia passar no vosso globo e de minha precedente encarnação. Eu era médium quando deixei a terra e médium ao voltar entre vós. Era uma predestinação. Eu sentia e via o que dizia. 3. Como se explica que uma criança de vossa idade não tenha soltado um único lamento durante 4 anos de sofrimentos? Resposta. Porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a de meu anjo da guarda, que eu via continuamente perto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava minha vontade mais forte que a dor. 4. Como fostes prevenida do instante da morte? Resposta. Meu anjo da guarda me dizia, ele jamais me enganou. 5. Dissestes ao vosso pai, consola-te, virei te visitar. Como é possível que, animada de tão bons sentimentos para com os pais, vinheis atormentá-lo após a morte, fazendo barulho em sua casa? Resposta. Sem dúvida, eu tive uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se venho rever meus pais, credes que seja por nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas ocasionadas pela minha presença são um aviso. Sou auxiliada por outros espíritos, cuja turbulência tem um alcance, como tenho o meu aparecendo a minha irmã. Graças a nós, muitas convicções vão surgir. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela logo cessará, mas somente depois de haver levado a convicção a muitas pessoas. 6. Assim não sois vós, pessoalmente, que causais essa perturbação? Resposta. Sou ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada a meus queridos pais. 7. Como se explica que vossa irmã vos tenha reconhecido, se não sois vós que produzis as manifestações? Resposta. Minha irmã só viu a mim. Ela dispõe agora de uma dupla vista, e não será a última vez que minha presença virá consolá-la e encorajá-la. 8. A esmola geral, que foi aconselhada aos vossos pais, terá por efeito fazer cessar a obsessão? Resposta. A obsessão terminará quando chegar o tempo requerido para isto. Mas, crede, a prece e a fé dão grande força para dominar a obsessão. A própria esmola é uma prece.
serve para consolar e assim nos ajuda a levar a convicção em muitos corações. É pela fé que devemos levantar e salvar toda uma população. Que importa se os inimigos do Espiritismo gritam que é o demônio? Esse grito, em todos os tempos, favoreceu seu conhecimento, e para um que se submete a 100 cuja curiosidade leva ao estudo. Na verdade, a obsessão e a subjugação são provas para quem as sofre, mas, ao mesmo tempo, um caminho aberto a novas convicções. Esses fatos obrigam a falar dos espíritos, cuja existência não se pode negar, vendo o que eles fazem. Observação. Parece evidente que, nesta circunstância, a esmola aconselhada ao casal Rivier era ao mesmo tempo uma prova para eles, mais ou menos proveitosa, conforme a maneira pela qual tenha sido feita, e um meio de chamar a atenção de um maior número de pessoas para esses fenômenos. É um meio de provar que o Espiritismo não é obra do demônio, desde que aconselha o bem e a caridade para combater aquilo a quem chamam demônios. Que podem os adversários do Espiritismo contra manifestações deste gênero? Podem proibir que se ocupem com os espíritos, mas não podem impedir que os espíritos venham, e a prova disso é que essas manifestações se produzem nas próprias casas de pessoas que não as querem provocar e que, por sua reputação de santidade, parece que as deveriam desafiar, caso se tratasse do diabo. Contra fatos não há oposição nem negação que possam prevalecer, donde é preciso concluir que o Espiritismo deve seguir o seu curso. 9. Por que tão jovem ainda fostes afligida por tantas enfermidades? Resposta. Eu tinha faltas anteriores a expiar. Tinha abusado da saúde e da brilhante posição que desfrutava na precedente encarnação. Então Deus me disse: gozaste intensamente, excessivamente. Sofrerás do mesmo modo. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras vaidosa da tua beleza, serás reduzida a nada. Em vez da vaidade, esforçar-te-ás por adquirir a caridade e a bondade. Fiz segundo a vontade de Deus, e meu anjo da guarda me ajudou. 10. Garantireis de dizer algo aos vossos pais? Resposta. A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Estavam certos em nem sempre orar apenas com os lábios. É preciso fazê-lo com a mão e o coração. Dar aos que sofrem é orar, é ser espírita. O livre-arbítrio foi dado por Deus a todas as almas, isto é, a faculdade de progredir. A todas deu a mesma aspiração, e é por isso que o sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. Assim, aproximai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa. Encorajai-o, levantai-o, não o humilheis. Se em toda a parte se soubesse praticar essa grande lei da consciência, não se teria em determinadas épocas essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia para os castigar e lhes abrir os olhos. Caros pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo, não fazer aos outros o que não queríeis que vos fosse feito. Implorai a Deus que vos prove, mostrando que a sua vontade é santa e grande como Ele. Preparai-vos para o futuro, armados de coragem e perseverança, porquanto ainda sois chamados a sofrer. É preciso saber merecer uma boa posição num mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se transforma
na punição dos espíritos maus. Estarei sempre ao vosso lado, caros pais. Adeus, ou melhor, até logo. Tende resignação, caridade, amor aos semelhantes e um dia sereis felizes. Clara. Observação. Eis um belo pensamento. O sofrimento atinge mais de perto os felizardos da terra do que geralmente se pensa. É uma alusão aos espíritos que, de uma existência a outra, passam de uma posição brilhante a outra humilde e miserável, pois muitas vezes espiam, no meio ínfimo, o abuso dos dons que Deus lhes houvera concedido. É uma justiça que todos compreendem. Outro pensamento, não menos profundo, é o que atribui as calamidades dos povos à infração da lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que, se praticassem a lei da caridade, não haveria guerras nem grandes misérias. É a prática dessa lei que conduz o Espiritismo. Será por isso que encontra inimigos tão encarniçados? As palavras dessa mocinha a seus pais serão as de um demônio? Fotografia dos Espíritos. O Courrier de Paris, de sábado, de 3 de janeiro de 1863, seção alemã, contém o seguinte artigo sob o título de Fotografia Espectral. Os americanos que nos precedem em muitas coisas certamente nos ultrapassam na arte da fotografia e na evocação dos espíritos. Hoje, em Boston, não só os defuntos são evocados pelos médiuns, mas ainda fotografados. Deve-se essa descoberta maravilhosa a um tal William Mummer, de Boston. Há algum tempo, é ele próprio que conta. Eu experimentava em meu laboratório um novo aparelho fotográfico, fazendo a minha própria fotografia. De repente, senti uma certa pressão que se exercia sobre o meu braço direito e uma lassidão geral em todo o corpo. Mas quem descreveria o meu espanto quando vi meu retrato reproduzido e à direita a imagem de uma segunda pessoa, que não era outra senão minha falecida prima? A semelhança do retrato no dizer dos que conheceram aquela senhora nada deixa a desejar. Em consequência, desde essa época, o Sr. Mummer não dá aos clientes apenas sessões espiritualistas, mas ainda executa fotografias dos defuntos evocados. São ordinariamente um pouco pálidas e embaçadas, e os traços muito difíceis de reconhecer, o que não impede os habitantes de Boston esclarecidos declará-los verdadeiros autênticos. Quem daria atenção a imagens espectrais? Semelhante descoberta, caso fosse real, por certo teria imensas consequências e seria um dos fatos de manifestações mais notáveis. Não obstante, exortamos a sua acolhida com prudente reserva. Os americanos, que, no dizer do articulista, nos ultrapassam em tantas coisas, ensinaram que também nos distanciaram na invenção de mentiras. Para quem quer que conheça as propriedades do perispírito, à primeira vista a coisa não parece materialmente impossível. Hão surgido tantas coisas extraordinárias que de nada nos deveríamos admirar. Os espíritos anunciaram manifestações de uma nova ordem, ainda mais surpreendentes que as já vistas. A de que se cuida estaria incontestavelmente neste número. Mas, ainda uma vez, até uma constatação mais autêntica que o relato de um jornal, é prudente ficar em dúvida. Se a coisa for verdadeira, será vulgarizada. Seja como for, devemos nos guardar de dar credibilidade a todas as histórias maravilhosas
que os inimigos do espiritismo se comprazem em espalhar para o tornar ridículo, bem como os que as aceitam muito facilmente. Além disso, é preciso pensar maduramente antes de atribuir aos espíritos todos os fenômenos insólitos que se não podem explicar. Um exame atento mostra, na maioria das vezes, uma causa inteiramente material que não tinha sido percebida. É uma recomendação expressa que fazemos em O Livro dos Médiuns. Em apoio ao que acabamos de dizer, e a propósito da fotografia espírita, citaremos o artigo seguinte extraído da Patrie, de 23 de fevereiro de 1863. Nota do tradutor 19. Tudo indica que Allan Kardec não dava muito crédito às fotografias espíritas. Contudo, a própria Revista Espírita, 5 anos após a sua desencarnação, publicou fotografia póstuma do codificador ao lado da esposa, então encarnada. Gabriel Delane, em livro editado pela FEB, O Espiritismo perante a Ciência, trata do assunto com muita propriedade. Vide ainda o livro Processo dos Espíritas, em francês, também editado pela FEB. Ele nos põe em guarda contra os julgamentos precipitados. Um jovem lorde, portador de um dos nomes mais antigos e mais ilustres da Câmara Alta, cujo gosto apaixonado pela fotografia vale grandes e felizes sucessos a essa arte que, talvez, ainda seja mais uma ciência que uma arte, acaba de perder sua irmã, que amava com extrema ternura. Ferido no coração e lançado no mais profundo desânimo que muitas vezes a mágoa produz, deixou seus aparelhos fotográficos e a Inglaterra. Fez uma longa viagem pelo continente e só retornou à sua residência, quase real, de Lancashire, depois de uma ausência de quase 4 anos. Como acontece geralmente, seu desespero havia passado do estado agudo ao crônico, isto é, sem ter perdido a intensidade, havia perdido a violência e pouco a pouco se transformava em sombria resignação. Quando os que sofrem buscam consolo, dirigem-se primeiramente a Deus, depois ao trabalho. Assim, pouco a pouco, o jovem lorde retomou o caminho do seu laboratório e voltou aos seus aparelhos de fotografia. Por uma espécie de transação com sua dor, a primeira imagem que pensou em fotografar foi o interior da capela onde repousavam os restos mortais de sua irmã. Obtido o negativo, entrou no laboratório para poder obter uma prova, submeteu a placa de vidro às preparações ordinárias e expôs o clichê à luz. Lançando os olhos sobre a prova, quase caiu desmaiado. O interior da capela surgia com grande nitidez, mas a cabeça da jovem defunta aparecia vagamente na parte menos iluminada da fotografia. Distinguia-se perfeitamente seus traços suaves e encantadores e até as longas ondulações de sua indumentária. Contudo, através destas, os menores detalhes da capela acentuavam-se claramente. A primeira reação do lorde foi crer numa aparição, mas logo sorriu tristemente, abanando a cabeça. Com efeito, lembrou-se de que, alguns anos antes, sobre aquela mesma placa de vidro, havia feito uma fotografia da irmã. Não tendo obtido resultado satisfatório, apagou o retrato e provavelmente apagou mal, pois seus vagos contornos hoje se confundem com a nova imagem impressa na chapa. Na Inglaterra, alguns artistas exploram essa bizarra aplicação da fotografia. Fabricam e vendem imagens duplas, cujas combinações produzem efeitos estranhos ou engraçados. Entre outros, nos mostram um castelo em ruínas, abaixo do qual
transpareciam seu parque, suas fachadas e torreões, tais como deveriam existir antes de sua destruição. Fazem ainda retratos de velhos pelos quais seus rostos aparecem como nos mais belos tempos da juventude. Variedades. O Akhbar, Jornal de Argel, de 10 de fevereiro de 1863, estampa o seguinte artigo. O senhor bispo de Argel acaba de publicar, para a quaresma de 1863, uma instrução pastoral que cuida do espiritismo, assunto muito na ordem do dia, sobre o qual o clero africano até agora tinha guardado silêncio. Eis as passagens que lhe dizem respeito. É o demônio quem dita a filósofos ilustres essa doutrina malsãs, de dois princípios iguais, o bem e o mal, governado com a mesma autoridade, mas em sentido oposto. O espírito e a matéria, o materialismo que tudo refere ao corpo e nada reconhece além do túmulo. O ceticismo que duvida de tudo. O fatalismo que desculpa tudo, ao negar a liberdade e a responsabilidade humana. A metempsicose, a magia e a evocação dos espíritos, tristes e vergonhosos sistemas que, inteligência pervertidas, procuram ressuscitar em nossos dias. Que história lamentável não se faria dos empreendimentos diabólicos, a datar do cenáculo, partindo das sinagogas e do malabarismo de Simão, o mago, para chegar por meio de perseguições, cismas, heresias e incredulidades de toda sorte. Ao espiritismo de nossos dias, tão estupidamente copiado de um paganismo anterior, a Moisés, e por ele justamente difamado como uma abominação perante Deus. Os que gostam de ouvir as duas partes em toda questão litigiosa têm inteira facilidade de o fazer, porquanto o espiritismo teórico e prático está amplamente explicado em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, duas obras que se encontram em todas as livrarias de Argel. Se quiserem mesmo levar seus estudos mais longe, podemos acrescentar a essa pequena bibliografia a Revista Espírita, por Allan Kardec. Ao que nos parece, é o melhor meio de averiguar se o espiritismo é, com efeito, obra do demônio ou se, ao contrário, é uma revelação sob forma nova, como pretendem seus adeptos. Ariel. O Sr. Home veio a Paris, onde ficou apenas alguns dias. De vários lugares nos pedem informações sobre os extraordinários fenômenos que ele teria produzido perante augustas personagens, dos quais alguns jornais falaram vagamente. Considerando-se que essas coisas se passaram na intimidade, não nos cabe revelar o que não tem caráter oficial e menos ainda comprometer certos nomes. Diremos apenas que os detratores exploraram o fato, como tantos outros, para tentar lançar o ridículo sobre o espiritismo, por meio de relatos absurdos, sem respeito às pessoas nem às coisas. Acrescentaremos que a permanência do Sr. Home em Paris, bem como a qualidade das casas onde foi recebido, é um formal desmentido às infames calúnias, segundo as quais ele teria sido expulso de Paris, como outrora, durante uma ausência sua, fizeram correr o boato de que estava preso em Mazas, por fatos graves, quando estava tranquilamente em Nápoles por razões de saúde. Calúnia, sempre a calúnia. Já é tempo de os espíritos virem expurgá-la da terra. Remetemos aos nossos leitores aos meticulosos artigos que publicamos sobre o Sr. Home e suas manifestações
nos números de fevereiro, março e abril de 1858 da Revista Espírita. Um artigo publicado no Monde Illustré sobre os supostos médiuns americanos, Sr. e Sra. Girolda, também motivou vários pedidos de informações. Nada temos a acrescentar ao que já dissemos a respeito na Revista Espírita de 1862, número de fevereiro, senão que vimos pessoalmente e que se vê como Robert Houdin coisas não menos inexplicáveis quando não se conhece a astúcia. Nenhum espírita ou magnetizador, conhecendo as condições normais em que se produzem os fenômenos, pode levar a sério essas coisas ou perder tempo em discuti-las seriamente. Certos adversários incompetentes quiseram explorar essas habilidades contra os fenômenos espíritas, dizendo que, desde que podiam ser imitados, é porque não existiam, e que todos os médiuns, a começar pelo Sr. Home, são hábeis prestidigitadores. Não percebem que dão armas à incredulidade contra si próprios, uma vez que poderiam aplicar o argumento contra a maioria dos milagres, sem realçar o que há de ilógico nesta conclusão e sem discutir novamente os fenômenos. Diremos tão somente que a diferença entre os prestidigitadores e os médiuns está no ganho dos primeiros e no desinteresse dos segundos, da imitação à realidade, da flor artificial à flor natural. Também não podemos impedir que um escamoteador se diga médium ou físico. Não há por que defender explorações desse gênero. Deixamos essa tarefa à crítica. Poesias espíritas. Por que se lamentar? Grupo Espírita de Paulo, médium Sr. T. Deus fez o homem ativo e livre e inteligente. De seu próprio destino, artífice também. 2 caminhos lhe abriu a escolha competente. Um que ao mal o conduz, outro que o conduz ao bem. É deles o primeiro, é doce na aparência. Porquanto esforço algum requer de quem o segue. Sem cuidados quaisquer, só viver na indolência, em instintos brutais livremente prossegue. É tudo o que é preciso. O segundo caminho, certo esforço requer, bom trabalho em ação, com vigilância atenta e sindicante alinho, sempre ágil à razão e ao instinto em contentação. O homem livre de optar pode dar-se ao primeiro, na ignorância estagnar e na imortalidade, preferindo ao dever em sentir mais grosseiro a suprema razão, o instinto e a maldade. Ou bem pode ele, então, tanto dócil ouvido, a uma voz que lhe diz, nasceste para crescer e sempre progredir, na treva retido. No segundo caminho, o nobre anseio ter, da sua decisão o seu destino depende, sombrio se vier de uma errônea visão. Ou qual da noiva alegre, um olhar sorridente, aquele homem feliz que herdou seu coração. Se fizeste o mal, podereis neste mundo riquezas adquirir, títulos, honrarias. Mas do espírito acalma a esse prazer profundo, que nasce do ideal, promotor de alegrias. Fugirão para sempre, e o remorso ingente a vós vos seguirá mesmo em vossos festins. Cruel a misturar com nota assaz dolente vossos cantos de glória e estribilhos afins. Mas quando vos chegar cruel a hora fatal, livre o espírito enfim do seu corpo tão caro, novamente entrará em seu curso moral, onde a verdade é luz e o mal requer reparo, onde o sofisma impuro, a laça hipocrisia, acesso já não tem, pois tudo é luminoso. Fantasma acusador,
vossa vida de orgia surgirá ante vós em toda parte ansioso. Vossos crimes serão rico os vossos carrascos. Desnudos, ver-vos-ei poderoso sozinho. Pasmado, fugireis qual corça entre penhascos, do caçador que a perde irado e em desalinho. Talvez, em ébrio de orgulho e tanto sofrimento, soltareis contra Deus grito blasfemador. Mas vossa consciência atenta, no momento, elevará então seu brado vingador. Homem de blasfemar, cesse a tua demência. Deus já te criou livre, ativo e inteligente. Para ti, expressou seu querer e potência. Artífice te fez de ti mesmo e consciente. Tens na vontade tudo enfim para transformar teu mal em alegria, além dos escarcéus. Olha alguém que o dever cumpriu e a caminhar, lutou muito e venceu na conquista dos céus. Como preço do esforço, a mesma recompensa te espera. Por que, pois, tanta lastimação? Ergue-te e a Deus, que é bom, roga assistência intensa. Ora, trabalha e luta, e o céu terás então. Um espírito protetor. Observação. Não levamos em conta algumas irregularidades de versificação, tendo em vista as ideias expendidas. Mãe e Filho, Sociedade Espírita de Bordeaux, 6 de julho de 1862. Médium, Senhor Ricard. Num berço rosa e branco, uma criança, um belo anjo que um cântico embalava. No olhar santo da mãe, quanta esperança, no filho ébria de amor terna o velava. Oh, como é belo o filho de minha alma! Dorme, querido, estou contigo assim. Ao despertares, do carinho a palma, e teus beijos serão só para mim. Oh, como é belo! Deus, tomais minha vida, se de mim o tirares amanhã. Guardai o bem, vos rogo enternecida, já sua boca murmurou, mamã. Esse nome tão doce e se vigia, na primavera qual raio de sol, é palavra de amor cuja harmonia nos faz sonhar com o céu em voz bemol. Oh, por seus braços ao ser enroscada, quando em meu seio lhe ouço o coração, eu sou feliz minha alma inebriada, feliz partilha de excelsa emoção. É tudo para mim, ele é meu sonho, para ele é só viver, é minha sorte. Seiva de meu amor, vivo risonho, deste berço afastar-se deve a morte. Brevemente, meu Deus, por mim seguro, vê-lo-ei ensaiar primeiros passos. Oh, que dia feliz, vem, vem futuro. Eu temo que não chegues aos meus braços. E mais ainda, eu na minha esperança, bem grande o vejo e virtuoso e honrado, a pureza do tempo de criança. De o conduzir feliz, tendo guardado. Oh, como é belo! Deus, tomais minha vida, se a desgraça o abater lá no amanhã. Conservai-o, eu imploro, agradecida. Já sua boca murmurou, mamã. Mas está frio e pálido seu lábio. Acorda, filho de meu coração. Vem sobre o seio meu, ó Deus é sábio, vê que ele está gelado e eu tremo então. Ah, fez-se o fim, de viver já cessou. Desgraça sobre mim, perdi meu filho. Deus sem piedade, enraivecida estou. Não sois um Deus de amor e justo brilho. Este anjo de inocência que vos fez, para os tomardes já de meu amor? Abjuro a minha crença aqui de vez, e aos vossos olhos morro em minha dor. Mãe, sou eu, a minha alma se envolou, e o eterno revivou-me aos pés de ti. Renega a raiva, mãe, que te manchou, retorna a Deus, trago-te a fé aqui. Curva-te às leis de Deus para o teu bem.
És mãe culpada em remoto passado. Fizeste um filho teu morrer também. Deus te puniu, pagá-lo, pois, te é dado. Toma este livro, ele te acalmará. Ditado por espíritos o trilho, se o leres, mãe, de certo mostrará, onde um dia no céu terás teu filho, teu anjo da guarda. Subscrição ruanesa. Este texto, como são as contribuições da revista, será colocado na transcrição do vídeo.